Alô, jovem! Questão 19, página 110. É a última questão da página 110. Na realidade, são duas questões, né? 19, letra A, e 19, letra B. Quantos são os anagramas da palavra urubu? E quantos são os anagramas da palavra arara? Bora raciocinar, vem aqui comigo. Se a palavra, ao invés de urubu, a palavra fosse aribe, não é? Que é uma palavra que tem 3 vogais, A, I, E, 2 consoantes, R e B. Quantos são os anagramas da palavra aribe? Disponíveis 5. Cada anagrama vai utilizar todas as 5. Então, dentre as 5 disponíveis, escolhe 5. Ou é combinação de 5, 5 a 5, que é 1. Ou é arranjo de 5, 5 a 5, que é permutação de 5. Existe ordem. Olha, todo anagrama é uma sequência de letras. Se é uma sequência, existe ordem. Então, é arranjo. Tantos quantos forem os arranjos, de 5, 5 a 5. E a quantidade de arranjos de 5, 5 a 5 é permutação de 5, que é fatorial de 5, que evidentemente é 120. Então, a palavra aribe, ela tem 120 anagramas. Só que a palavra não é aribe, a palavra é urubu. A palavra urubu, tal e qual a palavra aribe, ela também tem 1, 2, 3, 4, 5 letras, 2 consoantes, R e B, que são as mesmas consoantes da palavra aribe, e 3 vogais, tal e qual a palavra aribe. Só que na palavra aribe as vogais são A, I e E, 3 vogais diferentes. Na palavra urubu, as 3 vogais são iguais. Aí uma pergunta: será que por essas duas palavras tem a mesma quantidade de letras, 5, e tem a mesma quantidade de vogais, 3, e a mesma quantidade de consoantes, 2, elas vão ter a mesma quantidade de anagramas? Não. Por que não? Porque na palavra aribe, como as vogais são diferentes, qualquer permutação que você fizer entre as vogais, por exemplo, pegar a vogal A, botar no lugar da E, a E no lugar da A primeira no lugar da quinta e a quinta no lugar da primeira, você cria um novo anagrama. Eriba, não é verdade? Já se você fizer o mesmo com a palavra urubu, pegar a primeira, colocar no lugar da quinta e a quinta no lugar da primeira, o anagrama é o mesmo. Então, a quantidade de anagramas da palavra urubu é menor do que a quantidade de anagramas da palavra aribe. A quantidade de anagramas da palavra urubu é menor do que fatorial de 5. Agora, eu só preciso saber quantas vezes menor. Porque se for 2 vezes, é só pegar a quantidade maior, que é a quantidade de anagramas da palavra aribe, e dividir por 2. Se for 3 vezes, é só pegar a quantidade de anagramas da palavra aribe, que é 120, e dividir por 3. Então, a quantidade de anagramas da palavra urubu é o fatorial de 5 dividido pela quantidade de vezes que esta quantidade de anagramas da palavra urubu vai ser menor do que a aribe. Quantas vezes a palavra urubu tem em quantidade de anagramas uma quantidade menor do que a aribe? Tantas quantas forem as permutações que você fizer somente entre as vogais. Porque quando você permuta só as vogais, você está permutando 1 com 1. Como são 3 vogais, tantas quantas forem as permutações de 3. Se permutação de 3, que no caso é fatorial de 3, é a quantidade de vezes que a quantidade de anagramas da palavra urubu
urubu é menor do que aribe, a quantidade de anagramas da palavra aribe é permutação de 5, fatorial de 5, e a quantidade de anagramas da palavra urubu é fatorial de 5 sobre fatorial de 3. Então aqui a gente diz que a quantidade de anagramas da palavra urubu é permutação de 5, só que nessa permutação ocorre repetição de termos. Qual é o termo que se repete? O U se repete quantas vezes? Cuidado, tem gente que diz que se repete 3 vezes. A letra U não está se repetindo 3 vezes, ela está se repetindo 2 vezes. Ela aparece 3 vezes. Quando aparece 3 vezes, se repete 2. Não é verdade? Porque a primeira não é uma repetição. A primeira repetição é a partir da segunda. Por exemplo, quando eu tomo 2 copos com água, tomo 2 copos d'água, eu não repeti 2 vezes, eu repeti uma. Porque a primeira repetição foi no segundo copo. O primeiro não é uma repetição. Então, aí você diz que é permutação de 5 com repetição, porque há repetição. Mas, e quem é o termo que se repete? O U. Quantas vezes ele aparece? 3. Aí você bota esse 3 aqui. Esse númerozinho que você indica, cujo fatorial vem para o denominador, é a quantidade de vezes que o termo que se repete aparece. A letra U se repete 2 vezes e aparece 3 vezes. Moral da história: a quantidade de permutações de N termos, onde um dos termos se repete, e ao se repetir ele aparece alfa vezes na sequência, é fatorial de N sobre fatorial de alfa. Sensacional. E se a palavra não for aribe, não for urubu, a palavra for ururu, ururu ou ububu. Ora, se os 5 termos fossem diferentes, permutação de 5, que é fatorial de 5. Mas como o U se repete, aparece 3 vezes, se repete 2 vezes, então com um termo que se repete, aparecendo 3 vezes, e um outro termo, R, que também se repete e aparece 2 vezes. O U faz com que a quantidade de permutações seja fatorial de 3 vezes menor, e o R faz com que a quantidade de permutações seja fatorial de 2 vezes menor. Moral da história: a quantidade de permutações de N termos, em que há 2 termos que se repetem, um dos termos que se repete aparecendo alfa vezes e o outro beta vezes, é fatorial de N sobre fatorial de alfa vezes fatorial de beta. Generalizando, se eu quero permutar N termos e um dos termos se repete aparecendo na sequência alfa vezes, outro termo se repete aparecendo na sequência beta vezes, e assim sucessivamente até um outro termo que também se repete aparecendo na sequência teta vezes, essa quantidade de permutações é fatorial de N sobre fatorial de alfa vezes fatorial de beta, reticências vezes fatorial de teta. Lembrando que esse alfa, esse beta e esse teta não é a quantidade de repetições, é a quantidade de vezes que o termo que se repete aparece na sequência. Então agora ficou fácil, né? Vamos para a questão? Quantos são os anagramas da palavra urubu? 5 termos. Um dos termos se repete, o U se repete 2 vezes, porque você tem aqui a primeira vez que ele aparece, aqui a primeira vez que ele se repete e a segunda vez que ele se repete. Então ele se repete 2 vezes.
Mas o que eu quero para o cálculo é a quantidade de vezes que ele aparece na sequência. Então é permutação de 5, onde um termo que se repete, o U, aparece 3 vezes. Bora começar pelo denominador, fatorial de 3. E o numerador, fatorial de 5. Só que eu decomponho até o de 3. 5 vezes 4 vezes, fatorial de 3. Cancela fatorial de 3, fatorial de 3. A quantidade de permutações com repetição, onde um termo se repete e aparece 3 vezes, é 20. Então a palavra urubu possui 20 anagramas. Letra B. Quantos são os anagramas da palavra arara? Na palavra arara, nós temos 5 termos e com repetição. Tanto o A se repete 2 vezes, aparecendo na sequência 3 vezes, como o R. O R se repete 1 vez, aparecendo na sequência 2 vezes. Então, tantas quantas forem as permutações de 5, onde um termo que se repete 2 vezes, no caso o A, ele aparece 3 vezes. E o outro termo que se repete, o R, se repete 1 vez, e se ele só se repete 1 vez, ele aparece na sequência 2 vezes. Então, começando pelo denominador, fatorial de 3 vezes fatorial de 2, deixo o maior, que é o fatorial de 3, calculo o menor, que é o fatorial de 2, que é 2, e no numerador, fatorial de 5. Só que decomposto até o fatorial de 3. Cancela fatorial de 3, fatorial de 3, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então, o número de permutações de 5, em que 2 termos se repetem, um aparecendo 3 vezes e o outro 2 vezes, é igual a 10. Isso faz com que a palavra arara possua 10 anagramas e a palavra urubu possua 20 anagramas. Sensacional!